Nós orarmos pela vida dele, para ele trazer uma palavra para as nossas vidas nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a vida do teu filho, do teu servo, que foi escolhido nesta noite para trazer uma palavra para nossas vidas. Usa ele com ousadia e intrepidez dentro da tua palavra. Senhor, revela a tua palavra dos altos céus, não para aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Seja com ele, seja com o teu lar, quando ele estiver aqui ministrando a tua palavra, que o Senhor, Pai amado, Deus querido, possa estender as tuas mãos para a necessidade do teu filho, para a necessidade dos nossos irmãos que aqui se encontram. Seja com ele, usa ele como tu nunca usaste sobre a face dessa terra. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, toda a vizinhança e todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, é maravilhoso poder estar sempre na casa do Senhor, pregando a sua palavra, ouvindo a sua palavra e meditando, porque precisamos de palavra. A gente vê algo estranho acontecendo no mundo. As igrejas estão igual a essas seitas que tem, essas cabanas de cigano e tenda de tudo, que vai lá e o cara, ô meu irmão, tem aqui uma coisa para você. É sempre o quê? Estão começando a pregar um evangelho de resolver o teu problema. E qual o problema que as pessoas querem resolver? Os problemas da terra. Porque você vê, tem gente que chega ao absurdo de fazer revelação de CPF. Está de brincadeira, meu irmão. É Receita Federal, é isso que a gente veio buscar na terra. Jesus morreu por causa da Receita Federal, para saber quem é e quem não é, e as pessoas vão e dão crédito a isso. Aleluia. Aí ficam nessa coisa, e a gente vê aqui esse livro maravilhoso, eles vão escarnecendo, e a gente vai deixando, porque a gente não medita em cima disso, a gente não questiona, a gente tem medo às vezes de confrontar. Mas não é confronto, é expor a palavra. Como o diácono Douglas bem diz, expondo a palavra. Você expõe de uma maneira que a pessoa possa entender. Na maioria das vezes a gente vai estar com pessoas que não vão compreender. Então quando você lança a palavra para os que não conhecem, você tem que lançar de uma maneira que eles possam entender. Então você não vai entrar ali com toda a explicação, porque eles vão achar até loucura e sai fora. Agora, é necessário que você os acomode com a verdade. Aleluia. Nunca dizendo que vai ser, você vai se dar bem, não. Meu irmão, aqui você vai encontrar Jesus. Agora, não é fácil, é difícil. De início, você que bebe, você vai perceber que vai começar a sobrar dinheiro no teu bolso. Não é milagre, não. É porque você está parando de beber. Você está parando de gastar com o que não deve. Não é que Jesus está botando dinheiro no teu bolso, que não foi para isso que ele veio. Ele veio para que você tenha vida eterna. É isso, mais nada. Então, vamos ler. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10, né, para a gente poder... Depois de Lucas, já sabe onde está Lucas, mais ou menos, sabe? O autor dos Atos. Aleluia. Pode ir. Depois de Lucas. Aleluia. Depois de João. Qual Atos dos Apóstolos 17. Esqueceu logo de João? Logo João. Eu tenho uma afinidade com João incrível, parcerada. Porque uma coisa maravilhosa que as pessoas de repente não entendem é que a maioria dos discípulos de Jesus eram adolescentes. Eles começaram tudo novinho ali, ó. Jesus não pegou, os velhos mesmo eram ali, ó. Mateus, Pedro,
que eram os que davam problema para ele. Porque geralmente, no mundo, o que dá problema para a gente são os jovens, né? Mas para Deus, o que dava problema para a palavra de Jesus ali, eram os velhos. Porque para ele entender que é necessário nascer de novo, meu Deus, aleluia, amém? Qual versículo mesmo? 17, capítulo 17, versículo 10. A gente vai, eu acho, esses caras, esse povo desse lugar, esses macedônios eram incríveis, né? Os gregos eram incríveis. Amém? Diz assim a Sagrada Escritura. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. Então, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Aleluia. Meu Senhor e meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder ler essas palavras de salvação. E te peço que teu Santo Espírito possa nos dar entendimento para que possamos compreender e possamos seguir o exemplo desses bereanos, que possamos meditar nessas palavras, porque essas palavras são palavras de vida eterna. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então a gente vê o quanto que Paulo era perseguido, né? Tanto que a intenção deles era o quê? Paulo. Porque Paulo, como foi dito há pouco tempo, ele não aprendeu com homem, nem com sangue, ele aprendeu diretamente de Cristo. E ele era um homem de posses, de estudo, ou seja, tinha conhecimento, conhecia as Escrituras. Então, quem melhor para explicar as Escrituras? Aquele que as conhece. Por isso que Deus sempre diz, medita nessa palavra de dia e de noite. E hoje a gente tem oportunidade de poder pegar um evangelho falado. Ou está com dificuldade para ler? Bota ali, ó, o falado, que a Bíblia vai falando, e você vai se alimentando, porque a palavra diz que vem por onde? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, oportunidade. Eu, quando vou dormir, eu tenho um celularzinho velhinho lá, que eu boto ele, boto assim embaixo do travesseiro, aí o cara lá falando. Aí eu acho maneiro quando chega a parte do inimigo, aí a voz muda. Aí, cheguei lá! Mas, muitas das vezes, eu acordo de repente, aí acordo e tem uma passagem me acorda, aí eu fico assim, aí vou fazer o quê? Aí abro, marco aquilo ali, vou meditar naquela passagem. Por quê? Alguma coisa tem ali, Deus tem para falar contigo, e é fundamental, porque a gente vê que a história de Paulo, onde ele saiu para pregar, sem ouro, sem prata, os irmãos, as igrejas ajudavam, e ele era perseguido, mas o que ele fazia? Com toda a perseguição, ele saía correndo num lugar, saía dentro de cesto, enrolado em tapete, dentro de coisa de peixe, de qualquer maneira ele saía. Mas quando chegava em outra cidade, a primeira coisa que ele fazia era procurar
uma sinagoga de judeus para o quê? Disputar a palavra com eles, conhecimento que ele tinha. Então isso é incrível, porque como foi lido na palavra inicial, né, a palavra de Daniel, que Daniel era de onde? Da tribo de Judá. Aí você acha que o leão ia pegar Daniel? Não ia, meu irmão. O leão da tribo de Judá virou na hora. E o incrível nisso tudo é que quando o rei Dario acorda de manhã, aí ele vai lá triste, né? Mas ele fala assim: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus te livrou. Que continuamente tu serve. Aí Daniel, fechamento. O leão está aqui, ó. Por quê? Porque creu. Porque era necessário que Daniel sobrevivesse. Aí de repente a gente vê Estevão, tomou um monte de pedrada, mas as pedras iam caindo na cabeça dele, no corpo dele, e ele ia clamando, ele ia orando, ele ia falando a palavra de Deus. E aí, ele morreu? Morreu para aquelas pessoas que ali estavam. Mas quando ele olhou assim, ó, aí ele viu o quê? A glória de Deus. Morrer, todo mundo vai. Não dá para não morrer. Não dá. Até Lázaro, que ressuscitou, morreu. Jesus morreu, só que ressuscitou e está vivo eternamente. Mas melhor do que morrer é ir para a glória eterna, porque esse é o nosso objetivo. Às vezes a gente está no mundo, as coisas do mundo, como foi falado, a gente pode programar, pode fazer o que for, nem sempre vai dar certo. Aleluia. Né? Porque o edificar é necessário, mas às vezes você entra na empolgação, né? Muitos entram na empolgação, aí atropela, mete o pé pelas mãos, porque às vezes quando a gente está novo no Evangelho, você olha alguém pregando, por exemplo, é igual o irmão Douglas quando vem pregar, ele vem cheio de quê? Da presença do Senhor, porque a gente se transforma. Quando eu gosto de filmar, porque depois você olha assim e fala, caramba, cara, não parece que sou eu. Aí você vê a responsabilidade que é isso. Por quê? Você vai passar a tribulação, pode ter certeza que aperta, porque quem aqui está bem? Quem aqui está? Pix. Quantos Pix caiu na tua conta hoje? Entendeu? A quantidade de problemas que vêm na nossa direção. Fala assim, maluco, se eu não conhecesse a palavra, já tinha corrido. Porque quando alguém bota na porta de uma igreja que pare de sofrer, não entra nessa igreja, não entra, porque você vai sofrer e vai sofrer onde não é bom sofrer, porque você vai sofrer lá. Porque quando você vem para a presença de Deus, é aquilo ali, você tem que, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder, e aquele que perder essa vida, que não tem certeza, vai ganhar a vida eterna mesmo. E o engraçado é que você vai vendo as coisas acontecerem, conforme a gente estava conversando, eu falei com o pastor na terça-feira sobre aquele amigo nosso, na situação da menina, ele, na hora ele percebeu que poderia se colocar numa situação difícil, aí ele o que fez? Chamou o auxílio, recorreu à companheira dele para que pudesse estar com ele, e não tem coisa melhor, onde você se reveste, porque se você deixar, porque o inimigo ele não está nem preocupado se você vai cometer o erro, só o fato de você estar perto do erro, ele faz com que todos acreditem que você errou. Eu falei, fez, aí as pessoas, sabia, sabe, as pessoas vão ressuscitar coisas que você nunca fez, porque é assim. Então a gente tem que estar sempre com essa prudência, porque quando chegar a hora que as coisas começarem a apertar, porque vão apertar, Jesus nos disse, tereis aflições, e as aflições não são poucas, são muitas,
Aí o que você tem que fazer? Aí que é momento para você parar e pensar, que eu costumo dizer, que Deus colocou no meu coração, uma coisa assim, quando tiver ruim, que você estiver achando que realmente, maluco, não dá, fortalece porque está próximo, fortalece, fica firme porque está chegando ali, ó. Tá, é igual aqueles desenhos que mostra que o cara vai cavando, aí ele chega aqui assim, aí desiste, ele volta, aí quer dizer, 10 centímetros está um diamante, ele não achou porque está difícil, porque quanto mais você entra dentro da rocha, mais calor fica, né? Mais dificuldade você tem, mas é assim com a gente também. Então vão vir aflições, vão vir, mas se você se baseia na palavra, se você se pauta pela palavra, por esse Jesus que é poderoso, ele vai te dar entendimento, ele vai te dar calma, tranquilidade, para você poder passar, sabe? Porque a coisa mais importante é você resistir, porque vão ver aqui quantos vieram atrás de Paulo, e Paulo saía correndo, mas ele não deixava de pregar, e o mais importante, ele não deixava de dar suporte àquela igreja, porque dizem os estudiosos, né, como diz o pastor, os pesquisadores, que 7 cartas foram escritas pela mão de Paulo, e das 7, a primeira foi essa carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, e Tessalônica foi um lugar onde ele foi muito maltratado, porque aqueles caras saíram de Tessalônica atrás dele, para quê? Não, esse cara não pode, aí ele foi para Bereia, onde era um povo de cultura, que vai falar sobre o quê? Porque tinha uma coisa incrível na Grécia, como tem aqui hoje em dia, que são várias culturas, né? Então muitas pessoas que vão chegar aqui, vão falar, a gente abre a internet, tem fala de tudo, né? Tem cada pregação que você fala assim, Jesus, e tem gente que acredita, porque quer moleza. Quantas pessoas caem em golpes, né? O cara fala assim, te oferece trabalho em casa sem ganhar nada, sem fazer nada, para ganhar R$200 por dia, aí tu tá ali, maluco, não tá caindo nada na minha conta, aí tu vai lá, faz um cadastro, aí o cara te manda um pix de R$20, aí o que acontece? Você ganhou R$20, você para de vigiar, aí daqui a pouco, ele manda você fazer alguma coisa, aí você começa a fazer coisa, aí ele começa a te monitorar, saber aquilo, as suas fraquezas, aí você começa a abrir espaço, aí ele vai entrar na tua rede social, vai conhecer alguma coisa, daqui a pouco ele sabe até onde você mora, aí daqui a pouco ele está com intimidade contigo, que vai falar assim, poxa cara, se você depositar um dinheiro, você vai ganhar tanto, aí você, beleza, aí o que você faz? Aí tu arrumou R$100, deposita R$100, aí o cara faz o quê? Pega aqueles R$100, bota mais uns 30, aí te devolve 130, pronto. Aí, minha filha, você não pergunta nem o nome. Por quê? Tu fala, caraca, mano, entrei com 20, já estou com 150. Aí você pensa que você está no lucro. Daqui a pouco ele te pede uma quantia, ele faz com que você entenda que se você conseguir fazer um depósito de 500, você vai ganhar 1.000. Aí você entra, daqui a pouquinho você pega emprestado, que não deve, com todo mundo, deposita. Quando você depositar, nunca mais você vai ver aquele número. Aí você vai ficar, caramba, que doideira. Aí você fica, e aí, e agora? Porque é assim que o inimigo age. Quando você não tem ciência daquilo que você está fazendo, quando você não para refletir. Porque eu vim aqui e comecei a falar um monte de coisas. Estou falando de Cristo, daqui a pouquinho eu enveredo para o outro lado, aí começa a pregar que, é necessário que a obra precisa disso, precisa daquilo, quem tiver alguma coisa para doar, aí você, legal, daqui a pouquinho você começa a pedir, e você não vê a pessoa fazer nada, aí tu fala, engraçado, essa obra não cresce, e a pessoa está crescendo, tem alguma coisa errada, não pode. Por que não pode? Porque evangelho é dando, evangelho não é para você ficar rico, tanto que nenhum dos discípulos tinha dinheiro, e quem tinha perdeu tudo, como Paulo, ele abriu mão daquilo tudo, foi abandonado, e para ele não fez falta, Porque tinha uma coisa, ele era construtor de tendas, mas ele não podia construir tendas.
porque ele vivia pregando. Porque hoje em dia, para você construir tenda, você tem máquina. Naquela época, não. Era manual. Então, você levava um mês para fazer uma tenda. E para vender. Então, de que ele vivia? Do auxílio das igrejas. Da contribuição das igrejas. Só que, aquela contribuição não é igual hoje, que tu tá onde? Passa teu número aí, teu Pix. O cara manda o Pix, cai na tua conta, não. Sair alguém aqui para ir de Icônio, para ir lá para Tessalônica, para poder levar alguma coisa para você. Aí chega lá e não está mais aqui. O cara está te procurando. E você já está sem mantimento. Por isso que ele disse que tudo posso naquilo que me fortalece. Tenho coisa, tá bom, tenho comida, eu como, não tenho, não como. Por quê? Nem sempre vai chegar o recurso, mas ele tem um Deus que fortalece ele crê nisso. Ele sabe que esse Deus vai sustentar. Assim, temos que ser nós, sabendo que a gente vai ter dificuldade, mas eu nunca posso passar para o meu irmão que eu vou estar na presença de Deus, a minha vida vai ser só riqueza, só vitória, conforme as pessoas gostam de dizer, que é só vitória. Não é só vitória, é só batalha. Só batalha e você resistir, e você está ali, cada vez mais tomando conta das suas atitudes. Porque se você não tomar conta da tua atitude, o Cristo que você representa deixa de existir. Porque o inimigo, ele fica esperando um tropeço nosso. A gente então que veio do mundo, aí o cara fica ali, Ele é cheio de secretários, de ajudantes, de células. Tem muita gente que se presta a ficar vigiando a tua vida para o inimigo, só para ver a sua queda. Só que tem uma coisa, a minha queda já acabou há muito tempo, graças a Deus, porque esse Jesus que me encontrou, eu aprendi que com ele, eu tenho que cada dia mais ir me diminuindo. A pessoa vai falar alguma coisa contra mim, eu vou ficar quieto, vai vir e eu fico, saio de perto, porque é um exercício muito grande, porque não é fácil, porque você não conseguir controlar o seu eu interior, você vai explodir, porque ele fica ali, vai chegar uma hora, você vai chegar uma hora que você, aí quando você reagiu, já era. Quando a gente vê que Cristo era tentado, o diabo sabia que não ia fazer efeito nenhum em Cristo, mas ele mesmo assim fez, por quê? Porque faz efeito nos outros. Saber, porque ele vai chegar assim, se eu fui lá tentar o teu Deus, por que eu não posso tentar você? Eu levei o teu Deus e mostrei para ele, por que eu não posso fazer o mesmo com você? Aí se você não conhece a palavra, se você não medita na palavra, você entra. Quantas e quantas propostas você vai ter a partir do momento que você recebe Jesus, se batiza, começa a seguir, a ler essa palavra, você vai ter um monte de proposta, que vem assim, do nada, você fala, caramba, maluco, é igual quando você entra ali, aí você está lá casado, daqui a pouquinho começa a chover mulher querendo olhar para você, aí tu olha assim e fala, sai para lá, Satanás. Por quê? É a artimanha do inimigo. Então a gente tem que estar muito ligado nessas coisas, porque esses crentes de Bereia deveriam ser o exemplo hoje para a gente, para a nossa igreja, porque o que a gente vê são cantores que não se preocupam mais com a santidade, não se preocupam mais com a edificação da igreja, porque é um absurdo você ver um pregador cobrar, seja o que for, para pregar, seja R$1. Alguém te convidou para pregar? Dê glórias a Deus e vá. Se de repente alguém te der uma oferta, é do coração da igreja. Agora, a pessoa, igual a gente vê cada áudio aí, que você fica apavorado. Não, 2.000. Não, 2.000 não, vá para os 3, melhora um pouquinho. Rapaz, eu fico apavorado. Aí você fica o quê? Aí o inimigo pega aquilo e fala, aí a outra, $4.000 para pregar para 30 pessoas. E aí, você edificou o quê? Meu irmão, a maioria das vezes,
as pessoas agem assim por conta de quê? Idolatria. Porque se você vier para aqui pregar uma coisa e vier um desses famosos, que tem milhões de seguidores, e falar o contrário do que você falou, um monte de gente vai acreditar naquilo ali que ele falou. O que você falou deixa de ser verdade. Por quê? Porque você está cobrando a verdade, você está expondo ali o que Jesus quer, aquilo que está na palavra. Porque se tem uma coisa que Jesus nunca escondeu, é a verdade. É que não adianta que nada que você fizer vai ficar escondido, vai ser tudo exposto. Só que as pessoas não vão estar nem aí. Por quê? Porque elas acham que a bênção está na pessoa e não está. Por incrível que pareça, a bênção vem para mim, mas ela não fica em mim. Ela tem que ir para outra pessoa, porque se não for para outra pessoa, se você não abençoar, você não é abençoado, você não retém. É uma coisa tão incrível, porque o Espírito de Deus, ele vem em você, te abençoa. Aí você tem que, conforme nossos pais diziam, Deus te abençoe, meu filho. Quer dizer, ele, para te dar a bênção, é porque ele recebeu a bênção, aí ele te abençoa. Por isso que é fundamental quando alguém nos abençoa e quando a gente pode abençoar alguém, porque você está dando algo que só Deus pode dar. Então a gente tem que vigiar muito isso, porque quando a gente, principalmente, quando a gente passa por dificuldades de saúde ou de outras coisas, aí é que o inimigo adora, porque a gente fica fragilizado, né? É normal, né? Você fica, poxa, caramba, mano, o que eu fiz? Eu estou aqui, no caminho de Deus, não sei o quê. Mas quando você está lendo a palavra, aí você vê o que aconteceu com Jó, o que aconteceu com Abraão, né, que teve que levar lá o filho dele, que não deve... não perdeu, mas, meu amigo, por tão pouco as pessoas já tinham infartado. Você tem que chegar até lá e você está ali, Aí você chega, e aí? Então você crê, porque ele não tinha o livro, mas ele tinha o mais importante, ele tinha Deus falando com ele, e a gente tem hoje isso, a gente além de ter o livro, a gente tem Deus falando com a gente pode estar lá no nosso quarto, orando, ali, dizendo para Deus e tudo ali que eu preciso, rasgando-me, sem vergonha, porque às vezes a gente fica assim, igual o diácono estava falando, a gente agradece um pouco e pede muito, mas é assim mesmo, é igual criança quando sai com o pai, a gente entra, né, antigamente entrava na padaria do Seu Geraldo, a gente ia logo na direção do Choquito, aí não, e a gente pede tudo, porque é normal, você obedece até a primeira página, mas no mais, as tuas necessidades falam mais alto, porque a tua carne, né, como o próprio Paulo fala em Romanos 7, o bem que eu quero, eu não consigo fazer, ou seja, você não consegue ficar 100% ali, tem hora que você sai da presença, mas você tem que o quê? Se arrepender, você tem que pedir perdão, você tem que conversar com esse Deus, porque o arrependimento é fundamental, porque não tem cura sem arrependimento, cura de qualquer coisa, porque onde que começa a doença? Na alma. Aí quando você se arrepende, vem o perdão, e o perdão, ele cura, o perdão, ele te torna limpo, e esse Cristo é maravilhoso por conta disso, porque ele só nos espera, o quê? Que a gente esteja ali, de coração contrito. Por isso que é necessário que a gente seja tal qual os bereanos, que meditavam toda a palavra, tudo aquilo que era pregado, eles ouviam, meditavam, acompanhavam nas escrituras, meditavam para ver se estava de acordo, porque às vezes o cara está aqui, o cara começa a falar um monte de coisa, aí você sai, aí chega na esquina, às vezes pergunta, o que tu achou daquela passagem? Aí o cara fala assim, era mesmo, hein? Quantas e quantas pessoas entram na igreja, está lá o culto todo, e quando sai, tu pergunta, e o que tu achou? Ele não lembra de nada, não lembra uma passagem, um versículo do que foi falado, aí tu fica assim, meu Deus, por quê? Porque estava ali só no espetáculo, está ali só fazendo, como às vezes o pastor fala, está ali fugindo, está fugindo do cobrador, está fugindo do predador, ele não está ali buscando realmente a salvação, ele ainda não entendeu
que a salvação está ali, mas depende dele querer. Porque se você não quiser andar na obra, não adianta, porque a salvação veio para nós, veio, mas é necessário que eu ande na obra. Para quê? Porque aquele que está em Cristo tem que ser nova criatura, e aquele que ama Cristo tem que ser semelhante a Ele. E o que é isso? É fazer as coisas que Ele nos manda, para que a gente possa ser digno de estar na sua presença e no seu convívio no céu, que é para isso que a gente batalha todos os dias, orando, meditando e fazendo da melhor maneira, trazendo a nossa vida, né, da melhor maneira na presença de Deus, para que possamos ser dignos de estar na glória com o Senhor Jesus. Que essas palavras possam ficar no coração dos irmãos, que possamos meditar sobre esses bereanos, porque é isso que a igreja está precisando, de pessoas que meditem sobre a sua palavra, que busquem conhecimento dentro da palavra, e mais importante do que isso, praticar. Porque não adianta eu ter o conhecimento e não praticar. Eu tenho que fazer, eu tenho que ser esse evangelho para que o meu irmão possa se interessar. Ele só vai se interessar se eu falar para ele, e falar a verdade, porque é só a verdade que cura, só a verdade que liberta. E assim eu agradeço essa rica oportunidade, com as palmas louvemos ao Senhor. Aleluia.